De um tempo para cá eu venho notando que muitas casas de research, que são aquelas casas de análise de ativos, muitos portais na internet, muitos sites, blogs, educadores financeiros, vídeos no YouTube, enfim, muitas fontes de informação têm focado excessivamente nas carteiras recomendadas de dividendos. Claro que agora, no momento de país em que a bolsa tem uma queda, isso fica até um pouco menos em evidência, mas normalmente quando a bolsa está em períodos de alta, isso é muito comum. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui justamente para desmistificar algumas coisas que eu verifico sobre o tema dividendos, já adiantando que eu não sou um cara contra os dividendos, pelo contrário, também recebo dividendos, sou um cara super a favor, acredito que é uma das maneiras mais eficazes de você ganhar dinheiro na bolsa no longo prazo, é por meio dos dividendos, mas eu gostaria aqui de desmistificar e falar para você sobre 5 dos principais mitos que eu identifiquei quando se fala no tema dividendos. Mas antes da gente começar a falar desses mitos, não deixe de se inscrever aqui no canal, você me ajuda bastante. Todo esse conteúdo que eu produzo aqui para você é milimetricamente pensado e dá bastante trabalho, então eu gostaria de te pedir que valorize aqui o canal, se inscreva, também compartilhe o vídeo se você achar que ele vai ser útil para alguém que você conheça. Tá bom? Então vamos lá para os 5 mitos. O primeiro mito é que a empresa está me dando dinheiro extra. Eu acho que esse é o mito mais comum que eu vejo por aí. Quando se fala em dividendos, as pessoas acham que quando você investe numa ação ou até mesmo numa cota de fundo, parece que a empresa ou o fundo está te dando dinheiro a mais. E a verdade é um pouco diferente disso. Como diria o meu pai, não existe almoço grátis, ou seja, ninguém vai ficar te dando dinheiro por aí. É importante então a gente entender que as empresas, quando distribuem os dividendos, elas retiram o valor distribuído em dividendos do preço da ação. Por quê? Porque simplesmente o dividendo é uma parcela do lucro que é distribuída para os acionistas, para os cotistas, no caso dos fundos imobiliários. Mas falando aqui especificamente de ações, o dividendo nada mais é do que uma parcela do lucro que é distribuída para os acionistas. Então, se você tira o lucro da empresa para distribuir para alguém que está fora, normalmente, esse lucro sai da empresa. Então, se ele sai da empresa, a empresa se tornou menos valiosa. E é exatamente isso, esse ajuste que é feito na hora do pagamento dos dividendos. Então, por exemplo, vamos imaginar que o valor da cotação esteja a R$30. Tá R$30 no mercado e a empresa distribui o equivalente a R$1 por ação em forma de dividendos. O que acontece no dia seguinte, a cotação vai a R$29, porque simplesmente o lucro saiu da empresa e foi para sua mão. Nada mais simples do que isso. Então a empresa na prática não está te fazendo nada extra, não está te dando dinheiro extra, porque ela está simplesmente tirando esse valor do valor que já era seu. Então, se esse lucro não tivesse sido distribuído, você teria esse valor de R$1 por ação já embutido no preço da ação. Basicamente isso. Então, é um ajuste. E quando esse dinheiro sai da empresa e vai para sua conta, você pode fazer o que você quiser com ele. Mas, se você não reinveste esse dinheiro em ações da empresa ou até em ações de outras empresas, basicamente você reduziu o seu patrimônio, como eu estou dizendo aqui, porque a ação saiu de R$30 para R$29. E qual que é a vantagem do dividendo? A vantagem do dividendo é que se você reinvestir em ações da própria empresa, você tem uma fatia um pouco maior. Você adquire mais ações. E adquirindo mais ações lá na frente, isso pode se converter em valorização e até mesmo em pagamento de mais dividendos. Então, a empresa não está te dando nada extra quando ela distribui dividendos. O segundo mito quando se fala em dividendos é que a cotação, quando se paga os dividendos, sempre vai voltar para o patamar que estava. Então, eu te dei o exemplo ali de uma ação que estava a cotação de R$30, a empresa distribuiu R$1 por ação em forma de dividendos, a cotação foi a 29. As pessoas costumam dizer que a cotação sempre volta, ou seja, sempre vai sair de novo de 29 para 30 e nada mais falso do que isso. É a mesma coisa de que você dizer que a ação sempre vai subir. Se fosse assim, todo mundo investiria em ações daquela empresa porque sempre vai voltar. Isso não tem correlação nenhuma. A ação está cotada agora a R$29. Ela pode cair, ela pode subir, ela pode ficar no mesmo patamar, pode acontecer qualquer coisa. Basta ver que muitas das maiores empresas que pagavam dividendos hoje estão, por exemplo, como a Oi BR. Essa ação pagava muitos dividendos
e hoje ela se encontra em recuperação judicial. A ação não voltou para a cotação original. Então nada mais falso dizer que a cotação sempre volta. Fique atento a isso, saiba que o dividendo sai do preço da ação e não necessariamente esse preço, essa cotação vai voltar ao original. O terceiro mito quando se fala de dividendos é que dividendos são a única forma de se ganhar dinheiro na bolsa de valores. E nada mais falso. Simplesmente porque existem duas formas de você ganhar dinheiro que são bem claras e visíveis. Você ganhar dinheiro na bolsa, claro, né? A primeira delas é por meio do crescimento da cotação, melhor dizendo, do crescimento das empresas, né? Que se reflete na cotação das ações. Então, por exemplo, se uma empresa sempre pega o lucro e ao invés de distribuir os dividendos, ela reinveste no crescimento da própria empresa, essa é uma empresa de crescimento. E a tendência é que com o crescimento da empresa, a cotação vá se valorizando, já que o lucro da empresa vai aumentando, e com o tempo você vai ter um patrimônio gigante, e aí lá na frente você poderia vender uma ação, e essa ação estaria muito valorizada. O maior exemplo disso é a empresa Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, e o que aconteceu com essa empresa? Depois que ele assumiu, ele nunca pagou dividendos, né? Ele sempre reinvestiu os lucros da empresa na própria empresa, em adquirir novos negócios, em crescer o negócio, em crescer a empresa. E o que aconteceu com as cotações? Elas saíram de 65 dólares para mais de 300 mil dólares. Ou seja, esse é um caso que mostra claramente como você pode enriquecer simplesmente quando a ação se valoriza, quando a empresa se torna mais valiosa. Se você tivesse comprado, por exemplo, ações da Berkshire Hathaway no início a 65 dólares, você poderia vender por uma ação e você teria mais de 300 mil dólares. É assim que se ganha dinheiro no longo prazo com a valorização. E a segunda forma de se ganhar dinheiro na bolsa no longo prazo são os próprios dividendos, né? Mas eles não são a única forma. E por isso é até importante a gente entender se a empresa é uma empresa de crescimento ou se é uma empresa de dividendos. Porque às vezes a empresa distribui ali 70% do lucro dela na forma de dividendos, você vê que ela ainda retém um pouco para investir nela mesma, mas só por ela investir 70% nela, 70% na forma de dividendos, distribuir 70%, você vê que é uma empresa de dividendos. Agora, se a empresa faz o contrário e realmente reinveste 70% do lucro dela na própria empresa, vê-se que é uma empresa que está mais focada no próprio crescimento do que no pagamento de dividendos. E tem também empresas que não pagam nada e tem empresas que distribuem todo o lucro em forma de dividendos, que já são empresas que normalmente estão muito consolidadas e tudo. O quarto e penúltimo mito que eu mapeei aqui sobre o tema dividendos é utilizar o dividend yield como indicador ao invés do payout para analisar se a empresa é ou não de dividendos. Eu vejo muitas pessoas utilizando o indicador Dividend Yield, e esse indicador diz basicamente o quanto a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses com relação ao preço da ação, certo? E o que acontece? Quando você utiliza esse indicador, basicamente você não está sabendo nada da empresa. Se você olhasse o Dividend Yield da Oi BR, certamente ele seria um Dividend Yield altíssimo, mas isso não dizia nada a respeito daquela empresa, a respeito de como ela como é que eu posso dizer, como ela está pagando aqueles dividendos, por qual motivo ela está pagando aqueles dividendos. Claro que por identificar isso por um indicador não é tão fácil assim, mas o Dividend Yield basicamente mostra o quanto ela pagou em relação ao preço da ação. Então a empresa pode ter, por exemplo, tomado dívida para pagar os dividendos, pode ter queimado caixa para pagar dividendos e não necessariamente utilizado o lucro. Então, assim, ela não diz muita coisa sobre a empresa. O que eu mais gosto de utilizar é o indicador payout, porque o payout é o quanto ela pagou de dividendos com relação ao lucro. Aí sim eu consigo identificar algo, porque eu percebo se ela está pagando basicamente todo o valor do lucro. Então, digamos que o payout seja de 100%. Isso indica para mim que a empresa está pegando todo o lucro dela e distribuindo na forma de dividendos. Então agora eu sei que essa empresa está utilizando só o lucro, não está queimando caixa, não está fazendo dívida para isso. Pelo menos esse é um indicativo. Só olhando esse indicador, claro, é bom a gente analisar outras coisas, mas por esse indicador eu consigo ter essa análise um pouco mais apurada. Então, se a empresa paga 50% de payout, se o payout é de 50%, significa que ela pagou metade do valor do lucro dela na forma de dividendos. Tudo bem? Então, se o payout for de 120%, eu penso, opa, aí tem alguma coisa, porque ela está pagando mais do que o lucro
dela em forma de dividendos. Aí eu vou olhar algumas outras coisas para identificar se ela não está fazendo dívida para pagar dividendos, se ela não está queimando caixa. Enfim, é um indicador muito melhor. E eu vejo muitas pessoas, infelizmente, utilizando o dividend yield. Então, comece a utilizar o payout. O quinto e último mito sobre dividendos é que quanto mais a empresa pague dividendos, melhor. Não necessariamente. E é interessante porque eu vejo muitas pessoas focando nas vacas leiteiras, as grandes empresas pagadoras de dividendos e tudo, simplesmente por conta dos dividendos, né? Elas escolhem os ativos baseados unicamente nos dividendos, esquecem do case da empresa, esquecem de analisar todos os outros indicadores, todos os outros todos os balanços, tudo que está ali nas demonstrações financeiras das empresas. Então, isso é muito perigoso, né? E eu até fiz um exemplo aqui para que você consiga entender como não necessariamente uma empresa que paga muitos dividendos necessariamente é melhor do que outra. Imaginemos então que uma pessoa chamada Bruno tenha comprado 1000 ações de uma péssima empresa X, que está cotada no mercado, as ações a R$10. E digamos que essa empresa pague 70% do lucro dela na forma de dividendos, ou seja, o payout de 70%. Certamente no mercado uma empresa como essa seria chamada de uma vaca leiteira, 70% do payout. Já o Carlos comprou 1000 ações de uma ótima empresa Y, também cotada lá no mercado, as ações a R$10. E essa empresa paga 10% do lucro na forma de dividendos, ou seja, o payout dessa aí é de 10%. E essa certamente não seria uma vaca leiteira considerada pelo mercado. Parece até pouco, né? Mas vamos ver aqui qual é a melhor empresa, qual poderia ser o resultado. Após 10 anos, digamos que a empresa X que Bruno investiu praticamente não cresceu. A empresa não estava bem, era uma empresa ruim, então ela praticamente não cresceu. E a cotação das ações estava valendo apenas R$11. Em 10 anos, ela só valorizou praticamente R$1. Né, totalizando ali para ele R$11 mil. Então, no valor total que ele tinha de R$11 mil. E essa empresa ruim teve um lucro de R$2 por ação. A ação estava cotada a 11, teve um lucro de R$2 por ação, certo? Ou seja, ainda teve lucro, né? Porque muitas empresas ruins nem lucro têm depois de 10 anos. Mas digamos que essa empresa continue distribuindo os mesmos 70% do lucro na forma de dividendos. Então o payout dessa empresa continua sendo de 70% e os analistas continuam falando que ela era uma vaca leiteira, certo? Ou seja, isso equivale para Bruno anualmente cerca de R$1.400 em dividendos, certo? Esse é o panorama nos 10 anos depois da empresa que Bruno comprou, a empresa X. Já a empresa que Carlos investiu, que é a empresa Y, em 10 anos ela cresceu muito, que era uma empresa muito boa, você lembra? E hoje as suas ações estão cotadas a R$70. Bem comum acontecer isso. Uma empresa boa acaba se valorizando com o tempo. E como ela reteu grande parte do lucro dela para reinvestir na própria empresa, ao invés de distribuir os dividendos, ela acabou crescendo bastante, certo? Então elas estão cotadas a R$70 no mercado, o que totaliza aí para Carlos o valor de R$70 mil. Certo? Agora, ela teve um lucro por ação de R$30, ou seja, desses 70, R$30 equivale ao lucro dela por ação. E apesar de continuar pagando os mesmos 10% em dividendos, do lucro na forma de dividendos, ou seja, o payout continua sendo de 10%, Carlos recebe R$3 mil por ano na forma de dividendos, fora a valorização das cotas. Então veja a diferença que faz você investir em uma empresa boa, mesmo que ela não pague tantos dividendos assim, que o payout não seja tão alto assim, mas que a empresa reinvista bastante no seu crescimento e que seja uma empresa boa. Então não necessariamente uma empresa, porque paga muito dividendos, é a empresa ideal para você investir. Você tem que analisar todo o contexto para saber se a empresa é boa, é ruim, é uma empresa de crescimento, é uma empresa de dividendos, para você tomar a sua decisão baseada na estratégia que você já havia delineado lá no começo, certo? Então assim,
esses são os 5 mitos que eu gostaria de falar aqui para você. É importante você entender que dividendos são uma coisa maravilhosa para o mercado de ações. Dividendos são eles que realmente remuneram o acionista no longo prazo ali, e você consegue fazer uma carteira de dividendos muito boa, claro, mas é importante você saber por que você está comprando a ação daquela empresa. Se é só por conta do dividendo, ou se você já analisou o case da empresa, já verificou se a empresa é uma empresa boa, é uma empresa que está alinhada ali com a sua estratégia, e também a quantidade que você comprou também está alinhada com a sua estratégia. Não adianta a gente só olhar o payout ou só olhar o dividend yield achando que a gente vai ter sucesso, porque muitas vezes não é isso que acontece. Basta ver o exemplo da UIBR, certo? Então era isso que eu tinha para dizer aqui, espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você tem algum outro mito que você acredita sobre os dividendos e eu não falei aqui. Vamos conversar aqui embaixo também, vou tentar responder os comentários que tiverem aqui. Não deixe de se inscrever, de compartilhar o vídeo, você me ajuda bastante. E assista os outros vídeos do canal, tem muita coisa legal ali que eu preparo com muito carinho para você, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!